Boa noite. Jesus Cristo está vivo, reinando sobre toda a terra. A maioria dos irmãos já estiveram conosco hoje pela manhã, então eu quero pregar alguma coisa diferente. Falei com os irmãos assim, disse, eu sempre repito o sermão que eu preguei de manhã, de noite, porque são pessoas diferentes. Nós repetimos o culto, mas como vários irmãos já estiveram aqui, eu disse, não, já vão ouvir os mesmos louvores, mas louvor a gente até aguenta, né? Repetir as músicas, repetir as canções. Então eu quero pregar alguma coisa diferente. Vou pedir um pouquinho mais de retorno, que nem estava de manhã, se puder, faz favor. Tá bom? Abra sua Bíblia, no mesmo texto que nós lemos. Meu retorno aqui, um pouquinho mais de retorno. Mateus capítulo 28, verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, perdão. E o verso... Vamos ler a partir do verso 18, tá bom? São 3 versículos e eu peço que você preste muita atenção. Vamos lá, vai achando, não fecha a Bíblia, fica com ela aberta aí. Para quem está nos visitando pela primeira vez, o meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. Ok? Mateus capítulo 28, verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse texto aqui é chamado pelos teólogos, missiólogos, de a grande comissão. Quando o Senhor Jesus Cristo, após ter vindo até nós, nascido de uma virgem, após ter vivido 33 anos, seus 30 primeiros anos em não tanto destaque como os seus 3 últimos anos da sua vida, do seu ministério. Depois ele se apresenta, conforme diz o Evangelho de Marcos, ele começa a pregar o Evangelho do arrependimento. Isso aqui é fenomenal, porque nós vivemos em um período onde a palavra arrependimento foi banida dos púlpitos. A palavra arrependimento foi banida das igrejas. Hoje, o que tem se pregado em muitos lugares é vitória financeira, é vitória sobre isso, sobre aquilo outro, é um desespero total, é um Jesus que só resolve problemas das pessoas, é um Jesus coach. A Bíblia nos mostra Jesus pregando o arrependimento, o evangelho do reino. Ele prega durante 3 anos. E como eu preguei para vocês na sexta-feira da paixão, ou sexta-feira santa, como que você quiser denominar, Jesus Cristo foi morto. Na sexta-feira, às 9 da manhã, ele é crucificado e às 3 horas da tarde ele expira e morre. Hoje nós estamos comemorando no mundo todo, a Igreja de Jesus comemora a ressurreição do Senhor. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo está reinando poderosamente. Eu preguei de manhã para vocês, falei sobre os efeitos da ressurreição de Jesus, o que a Páscoa está nos dizendo. Falei sobre o grito da Páscoa, que é Jesus Cristo salva pecadores. Ok, depois disso, nós vemos esse texto aqui em Mateus capítulo 28, quando Jesus, após ressuscitar dos mortos, ficar 40 dias com os apóstolos, faltando ainda 10 dias para o dia de Pentecostes, Jesus, ele está prestes a ser elevado às alturas, em corpo. Isso precisa ser grifado nas nossas mentes. Jesus Cristo está à direita de Deus em corpo. Ele está em corpo no céu. Isso precisa ficar claro nas nossas mentes. Após esse período, Jesus Cristo, ou melhor dizendo, antes desse período dele ser elevado às alturas, Jesus Cristo dá as últimas instruções aos apóstolos. E isso é fundamental de nós entendermos, não somente o que é dito, mas quando é dito, em que momento as coisas na Escritura são ditas.
Quais os momentos? Jesus nasce, vive, prega, cura, salva, é condenado, é traído, é morto, ressuscita, aparece aos discípulos e agora aqui no verso 18 até o verso 20 do capítulo 28 de Mateus, ele está dando as suas últimas instruções. Ou seja, nós precisamos dobrar a atenção ao que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Nós precisamos prestar muita atenção ao que o Senhor está dizendo aqui. Hoje, à noite, nós temos ordenação ao ministério, ao sagrado ministério. Nós teremos a ordenação de 2 pastores. Depois da pregação, nós cantaremos, participaremos do sacramento, da ceia. E depois de 3 louvores, acredito, nós teremos a ordenação de 2 pastores e 1 diácono. E esse texto aqui, que eu gostaria de colocar o título desse sermão de A Páscoa e a Missão, nós precisamos entender que quem está falando aqui é o Cristo ressuscitado. Quem está falando aqui com os discípulos é o Cristo que ressuscitou dos mortos. É o Cristo que levantou de uma tumba. Pregou o Evangelho, está agora há 40 dias aparecendo de tempo em tempo para eles. Ele está dando suas últimas instruções. E nós, como eu disse, chamamos esse texto de a grande comissão. E focamos muitas vezes na comissão, no que o texto está dizendo. Isso é muito bom. Jesus está chamando homens e mulheres para a sua missão. O capítulo 20, deixa eu virar isso aqui um pouco para cá, está esbanguelando as minhas páginas ali. Jesus, no capítulo 20 de João, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus, o nosso Deus, é um Deus missionário. É um Deus que veio a esse mundo em missão. Em toda a Bíblia você vê o rastro da missão de Deus. Deus sempre vindo em direção ao homem. Não é o homem que vai em direção a Deus. Jesus deixa isso de forma muito clara. E eu gostaria de, bem rapidamente, resumir aqui. Quais são os motivos? Quais são as razões para nós cumprirmos essa grande comissão? Por que devemos cumprir? Por que isso que lemos aqui? Quando Jesus diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que isso aqui é importante? Por que temos que cumprir isso? Porque se não cumprirmos isso, provavelmente pereceremos. Por quê? Em primeiro lugar, o primeiro motivo para cumprirmos a grande comissão está no verso 18. Leia comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em primeiro lugar, devemos cumprir a grande comissão por causa do poder de Jesus que está à nossa disposição. A primeira razão porque devemos cumprir a grande comissão não é, mais precisamente, por causa da comissão. A comissão só é chamada de a grande comissão porque quem está comissionando é grande. É o Senhor. O comissionador, o chamador, o convocador é glorioso, é grandioso, tem todo o poder. Tem todo o poder. O nome dele é Jesus. O texto diz: Jesus aproximando-se. Eu amo isso. Eu amo esses detalhezinhos da Bíblia. Jesus está próximo do seu povo. Aqueles que ele chama,
Ele está próximo. Jesus aproximando-se, Ele está perto. Nós vivemos um período onde ministério é glamour, pastorado é sinônimo de regalia, sendo que o apóstolo Paulo, ele diz, sim, o pastor é digno de dupla honra. Está falando de salário, sim, mas ele compara o pastor com o quê? Com um boi, um animal de carga. O trabalho pastoral, se não é árduo, não está sendo bem feito. O apóstolo Paulo usa uma linguagem quando escreve aos Coríntios, e ele diz, porque nós somos ministros de Cristo. O termo ministro ali é huipereta, a palavra grega, que está simbolizando, apontando para os remadores de galés, aqueles que remavam os navios. Quantos aqui já viram o filme Ben-Hur? Não o novo agora. Não aí do Rodrigo Santoro aí, não. Falando do Ben-Hur mesmo, o filme antigo mesmo. Quem já viu? Quem já viu? Ninguém viu? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o quê? Vocês viram essa porcaria de novo? Vocês nunca viram Covades? Não viram? Covades, vejam Covades. Quem viu os 10 mandamentos tem que ver Covades. Covades, tu vai morrer chorando. Você quer ver um filme bom? Na época que o evangelho era retratado no cinema com fidelidade. Ah, pastor, mas eu vejo Record. Não, para com isso. Para com isso. Então, aqueles remadores, eles estão condenados à morte. Eles estão mantendo o navio andando. Eles estão remando, porque o navio, o casco está abaixo do mar, é frio, é úmido. Quando há algum acidente, são os primeiros a morrer. O apóstolo Paulo está dizendo, porque nós somos esses remadores. Nós somos esses. O símbolo do ministério no evangelho, porque a palavra ministro, em português, ela tem muita pompa. Esse problema, ministro. Já pensa o quê? No Moro. Já pensa no Paulo Guedes. Xingando a Miriam Leitão. Já fica feliz. Não, eu vou ser um cara que... Não, cara. Não. Nós somos os que estão no porão do navio chamado igreja, remando, muitas vezes fazendo coisas que ninguém está sabendo, para a glória do Senhor. O símbolo no ministério é uma bacia e uma toalha. Quando Jesus chegou na quinta-feira santa, ele chega com uma bacia e com uma toalha, ministrando aos apóstolos, limpando os seus pés. Se você não tem condições de limpar os pés de alguém, você não tem condições de ministrar a palavra do Senhor. Você não tem condições de ministrar a igreja de Jesus. Antes de pensarmos em batismo, ceia, igreja, precisamos pensar em Jesus. Jesus tem todo o poder. Nota que antes de Jesus, verso 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de ele pedir qualquer coisa, ele está mostrando a visão exaltada dele. Sabe por que nossas igrejas fracassam? Sabe por que nossos cristãos perderam o fervor? Sabe por quê? Porque nós pulamos o verso 18. Nós queremos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sem ter uma visão exaltada de Jesus. Vai dar problema. Nós queremos fazer a obra de Deus na força do braço, na força da carne. Nós queremos fazer a obra de Deus baseado em pensamentos mundanos. Não vai dar certo. Precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Uma visão correta, alta de Jesus muda a nossa vida. Sabe, eu presto muita atenção. Às vezes eu vejo uma falta de alegria, de regozijo. Não há prazer, não há paixão. Mas há paixão em outras coisas. Mas há paixão no dinheiro. Há um prazer desenfreado nos prazeres mundanos
que tem o seu lugar no dia a dia. Você não veio para a igreja para andar com um pessoalzinho legal. Não, eu estou feliz, meus filhos estão na igreja. Eles têm os amigos. Aí trocaram os amiguinhos, o Zé Droguinha, pelo Zé Fofoquinha da igreja. O rapazinho na igreja só não fuma uma maconha porque não tem coragem. Mas é tão ímpio quanto. Não. Nós não estamos aqui reunidos, escute isso, com base em nossos gostos pessoais. Nós estamos reunidos ao redor de Jesus. É Jesus que é o centro da igreja. Antes de ele pedir alguma coisa, ele está nos mostrando o seu poder. O poder de Cristo. Desbancou o poder do diabo na cruz do Calvário. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus diz que as chaves da morte e do inferno estão nas suas mãos. Em Mateus capítulo 16 ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deixa eu dizer uma coisa. Não é o diabo que vai nos atacar. É nós que vamos saquear o inferno. É nós que vamos. Sabe, eu fico vendo às vezes uma visão medíocre de alguns cristãos, uma visão sempre na defensiva, sempre, pastor, o diabo. Pastor, não, eu não quero menosprezar o diabo aqui, porque a Bíblia chama ele de serpente, de dragão. É para a gente ter uma visão dele. Opa, a gente não está brincando. A gente não está brincando com qualquer um. O Bilbo não brincava com o dragão. É algo muito sério. Mas Jesus é mais poderoso do que o dragão. Mas o Senhor Jesus tem todo o poder. Todo o poder. Tudo o que necessitamos para avançar em missão está nas mãos do Senhor. Não há nada do que você necessite para que a igreja de Jesus avance em missão nesse mundo que Jesus não tem em suas mãos. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você tem noção? Toda a suprema grandeza do seu poder está em nossa disposição. Efésios 1,19. Cara, por que a igreja do primeiro século virou Roma de cabeças para o ar? Por que o apóstolo Paulo está preso? E ele está escrevendo carta aos Filipenses e dizendo, os da casa de César vos saúdam. Tu tem noção do que é isso, cara? Paulo está debaixo das barbas de Nero e ele está pregando o evangelho. Você imagina isso? O que ele está fazendo aí, Paulo? Estou mandando uma carta aqui. Para que igreja? A igreja de Filipe. Igreja boa. Oh, que bênção. Que parte tu tá da carta aí? Estou escrevendo para ele se alegrar no Senhor. Que? Tu está preso. Tu está preso e está mandando ele se alegrar. Só porque tu disse, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Só porque tu falou. Só porque tu falou. Sério, Paulo? Calma. Não, faz o seguinte então, não fica bravo. A igreja está bem? Não, tem um pouco de fofoca lá. Mas é sério? Sim, Evódia e Sintique não estão se falando. Desde lá nós temos problema com fofoca. Não é só nós aqui. Ah, mas a irmã é fofoca. Faz o seguinte, Paulo, manda um abraço meu para a igreja. Tá bom, os da casa de César vos saúdam. Tem noção do que é isso, cara? A igreja fervilhando, efervescendo, debaixo das barbas de Nero. A igreja avançando. Lucas nos mostra a marcha de Jesus. De Nazaré até Jerusalém. Atos nos mostra a marcha da igreja de Jerusalém até Roma, capital do império. Paulo chega na praça de Roma,
no capítulo 28, abraça os irmãos, ora com eles, fica 2 anos morando em Roma e os irmãos visitando e aprendendo com ele. Você tem noção do que é isso? Os 200 anos depois, o cristianismo toma de assalto o Império Romano. Eu sei que vai ter gente dizendo, mas foi Constantino. Foi Constantino. Constantino calendarizou a fé cristã. Constantino, ele colocou doutrinas. Não, eu amo ver os caras falando mal de Constantino. Cara, por favor, para de ver esses caras. Esses caras são loucos. Porque quando tu vê os crentes da época de Constantino, eles não estão falando mal. Óbvio que Constantino não tinha uma fé perfeita. Nem tu tem. Nem tu tem. Tu mal lê a Bíblia. Porque Constantino, ele tinha algumas superstições. Tu também tem. Tu fica louco para ler um calendário que eu estou sabendo. Os crentes na igreja, os caras... Agora tem essa raça. Os caras estão lá, quando eu vejo, pum. Fulano clicou no calendário e aparece no Facebook. Mas que passa? Alguém acredita em calendário? Peixes. Use amarelo. Como assim use amarelo? Vou usar amarelo, vai ter um negócio cósmico que vai abrir as portas do dinheiro para mim. Gêmeos, seja leal ao seu patrão, mas quem não tem que ser? Sagitário, cuide dos seus amigos, mas quem não tem que cuidar? Mas por favor. Daí quando não é em cima, o cara, não, mas aqui tem o meu ascendente. Mas vai plantar batata, rapaz. A primeira coisa que está à nossa disposição, porque precisamos cumprir a grande comissão, é por causa do poder de Jesus à nossa disposição. Maicon, Daniel, Christopher, o poder de Jesus está à nossa disposição. Eu pergunto para os irmãos que estão aqui, como está a tua visão de Jesus? Como está? Quem é Jesus para você? Eu perguntei uma vez na internet, quem é Jesus? As respostas foram terríveis. Você espera o quê? Que um cristão vai responder que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí os caras respondiam, Jesus é mó legal. Jesus é demais. Jesus é fogo. Jesus é poder. Sério, cara. Quem é Jesus para você? Jesus Cristo é o meu melhor amigo. Que droga. Que droga. Eu fico vendo Jesus dizendo, não sou isso não, cara. Para de mentir. Para de mentir. Faz tempo que a gente não conversa. Mas quem é Jesus para você? Jesus é o Senhor, exaltado, Rei da glória, todo-poderoso, comissionador. Jesus tem reinado na sua vida. Você vê Jesus reinando em você quando você peca. Você sente pesar no seu coração. Você avança com o Evangelho, porque o poder do dono do mundo está com você ou não. Ou você se acadela, ou você tem medinho. Cara, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, 1.000.001 hoje. Eles juntam um grupo de pessoas nos Estados Unidos, chegam para os cristãos e perguntam, você já evangelizou hoje? Não. Você já evangelizou essa semana? Não. Você já evangelizou esse mês? Não. Você já evangelizou alguma vez a vida, ô desgraçado? E ele diz, não. Mas você é cristão? Sou. Por que você não evangeliza? Porque eu tenho medo, vergonha. Ok, nós temos uma nota de $100 aqui. Nós te damos ela se você evangelizar a primeira pessoa que você vir. Ele disse, tá bom. Ele pega os $100 e ele evangeliza. Ele não pega não, ele fica esperando, ele evangeliza e ele volta para pegar os $100. Aí o rapaz, eu vou te dar os $100. Só vou te falar uma coisa. Só vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que não podemos servir a Deus e as riquezas. Por causa de Jesus você não evangelizou. Por causa de Jesus você nunca pregou. Mas quando eu te ofereci $100, você evangelizou. Quem é o teu Senhor? Aí ele pega assim, o dinheiro. Não, eu vou cuidar disso. Mas ele pegou o dinheiro. Eu pergunto para você, meu irmão.
Olha para mim aqui, todo mundo, é para todo mundo isso aqui. Se te pagassem R$1.000 para você falar de Jesus, para cada pessoa que você fala de Jesus, cai 1.000 na tua conta. 1.000 reais, livre de impostos. Livre, isso muda muita coisa. Isso faz toda a diferença. Livre de impostos, livrezinho para ti. 1.000. Para quantas pessoas você falaria de Jesus hoje? Como seria o seu fervor evangelístico? Como seria a sua paixão por almas? 1.000. Escuta aqui. Presta atenção nisso. Presta bem atenção no que eu vou dizer. O dinheiro é o Deus desse século. Nós devemos usar o dinheiro, mas não podemos ser usados por ele. Onde está o teu fervor, o teu foco? Da onde vem o poder que dinamiza você para pregar o evangelho? Você cumpre isso aqui? Quantos confiam nisso? Quantos acreditam no poder de Jesus? Quantos? Primeira razão de cumprirmos a grande comissão é por causa do poder de Jesus. Segundo, está no verso 19. A segunda razão para cumprirmos a grande comissão está no verso 19. Vou ler do verso 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz: portanto. Quem conhece um pouquinho de língua portuguesa sabe que uma sentença está ligada à outra. O Grêmio é bicampeão gaúcho, portanto, o Inter foi humilhado. Porque o que é pior do que ganhar um título do gauchão? Perder. Ganhar já não é algo bom. O que tu ganhou? O gauchão. E o Rodrigo estava lá em casa, ele ganhou, eu fiquei parado, sim. Meu vizinho parecia que ia ter um troço. Parecia que ia soltar algumas coisas para fora. Eu estou me contento. Aí, eu fiquei dizendo, mas cara, a gente ganhou o gauchão, cara. O que é pior? Daí eu pensei, que droga ganhar o gauchão. Daí eu olhei o Inter. Por quê? Eles perderam o gauchão. Pior ainda. Ganharam o gauchão, o Grêmio ganhou. Portanto, o Inter foi humilhado. O Senhor Jesus está dizendo aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ele está ligando o que ele vai dizer agora a toda a autoridade que ele tem. Você imagina só. A primeira coisa que Jesus vai mandar, depois de anunciar que tem toda a autoridade, é a coisa mais importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo após anunciar que tem todo o poder, que Jesus tem todo o poder, logo, momentos antes de voltar para o Pai, Jesus deixa claro a nossa tarefa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, quando voltava do culto aqui, para casa, olhando as pessoas dirigindo na rua, olhando o ritmo, eu fui buscar uns sucos no mercado para o meio-dia, e eu olhando as pessoas dentro do mercado, eu comecei a me perturbar olhando aquilo, e os assuntos, ninguém estava falando sobre Jesus. Eu caminhei pela praça de alimentação, eu não vi ninguém orando antes de comer, eu não vi ninguém falando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e eu me lembrando do que ocorreu aqui, eu disse, Senhor, eu disse bem assim para o Senhor, Senhor, foi glorioso o que o Senhor fez hoje, foi demais, Senhor. Foram 6 pessoas que se converteram, foram batizadas, assim como a Tua palavra nos manda. Mas, Senhor, com todo o respeito em meu coração, é muito pouco ainda. É muito pouco.
Eu disse: Senhor, quando? Quando vai ser? Quando vai ser o dia que as pessoas vão bater na nossa igreja, pedindo: ei, eu preciso entrar para ouvir o evangelho? E nós dizemos assim, nós vamos dizer: não temos lugar, vem no próximo culto. Quando que nós vamos ver as pessoas sedentas por Deus? Por causa que nós estamos obedecendo essa ordem de Jesus. Não sei você, cara, mas eu não aguento mais. Eu preciso ver o nome de Jesus exaltado nessa cidade. Eu não sei você, eu não sei se você consegue viver bem, se você não pensa nisso, se você só pensa em você, se você só está preocupado com a sua aposentadoria, se você só está preocupado com o dinheiro na sua conta. Eu não sei você. Eu quero que o nome de Jesus seja conhecido, amado, proclamado, reverenciado, cultuado, temido, respeitado. Que se dane o meu nome, que se dane o nome da nossa igreja, que se dane isso, para o inferno com os títulos, para o inferno com os elogios, mas que o nome de Jesus seja exaltado, mas que o nome de Jesus seja lembrado, mas que o nome de Jesus faça marcas profundas nas almas dos nossos filhos, que eles honrem nossa morte, que eles se lembrem do testemunho em lágrimas que dávamos sobre o Senhor. O que você tem feito por Jesus? O que você tem feito pela causa do Evangelho? Mas eu não sei. Eu quero ver o nome de Jesus sendo exaltado, Jack. Só que eu não sei como fazer isso. Como que eu começo? Jesus nos mostra como fazer. Está aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós vemos hoje aqui é um grãozinho de areia, bem pequenininho. Bem pequenininho. E eu creio que Deus pode multiplicar isso. Deixa eu dizer uma coisa. Meu sonho é nós batizarmos. Quando acontecer isso, nós começamos a existir como a igreja do primeiro século. Nós batizarmos 365 pessoas por ano. Porque Atos diz que todos os dias o Senhor acrescentava alguém à igreja. Você imagina isso? Você imagina isso? Você imagina que tinha que fazer o culto de Páscoa? Eu já sonhei isso 1 milhão de vezes. Sabe aquele campo da PUC ali? Você imagina isso, Rodrigo? A gente ali pregando o evangelho, a igreja toda reunida na arquibancada, a gente com uns 12 tonéis, a banda cantando e a gente batizando todo mundo, Rodrigo. As pessoas se rendendo a Jesus, os maridos amando suas esposas, honrando suas esposas, sendo homens de verdade, as mulheres se submetendo aos seus maridos, as crianças sendo criados em casa com temor do Senhor, sendo ensinados. Você imagina isso? A gente com poder financeiro para erguer um hospital. Você tem noção disso? Uma escola. Nós estamos no começo. Como que fazemos isso? Como que glorificamos o nome do Senhor? Fazendo discípulos, batizando eles. Começou hoje. É uma confissão pública. Jesus diz aqui, verso 20, ensinando-os o quê? Como é que está aí? Ensinando-os a guardar, a obedecer. Ou seja, não vale só ensinar para a pessoa ter na cabeça. O texto não diz assim, não diz, ensinando-os todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Não, Jesus não disse isso. Ensinando-os a guardar, a obedecer. O ensino teológico bíblico só tem valor se você obedece. Se você se submete. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é cristão e você não se submete a uma igreja, você está em pecado. Você é senhor da sua vida. Você quer mandar em você. Ah, mas você querendo que eu me submeta a ti? É isso?
Claro. Porque eu me submeto aos irmãos. Nós nos submetemos uns aos outros. Eu não sou papa. Eu me submeto aos presbíteros, me submeto à igreja. Nós nos submetemos uns aos outros. É óbvio. Eu não quero só que você se submeta a mim. Eu quero que você se submeta a todos os irmãos. Assim como Jesus. É óbvio. É óbvio. Ensinando-os a guardar tudo o que Jesus mandou. Hoje nós vimos isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Você quer ver se essas pessoas que foram batizadas hoje, se isso foi de verdade mesmo, vocês vão ver se essas pessoas vão ter prazer em guardar a palavra do Senhor. Prazer em guardar a palavra de Deus. Quem está se batizando, sendo batizado, o ato do batismo, o batismo é um clamor a Deus, é um ato orante, ele está dizendo eu amo Jesus, de forma dramática. Deixa eu dizer para vocês, num país no Oriente Médio, isso ocorreu há um tempo atrás, eu já falei isso aqui também, 2 missionários estavam caminhando na rua, quando de repente eles dobram a rua e eles se dão de conta de frente para uma pintura aonde está Jesus de joelhos dobrados, Maomé com a mão estendida e Jesus está beijando a mão dele. Jesus de joelhos, beijando a mão de Maomé. O missionário, um deles calvinista, ele olhou aquilo e ele começou a chorar. Começou a chorar, a chorar, a chorar. E o outro missionário tentando animar eles assim, o que foi? E ele disse, não dá, não dá, não dá. Chega, para mim basta, eu não aguento mais. E ele disse, o que foi? Aí aquele missionário em prantos disse, deixa eu te dizer uma coisa. Viver num mundo onde Jesus é ridicularizado é um inferno. É um inferno. Viver num mundo onde Jesus não é amado é um inferno. E isso é fato. O inferno será terrível, porque lá tudo não vai ser sobre Jesus. As coisas não serão sobre Jesus. Então nós vivemos aqui, esse mundo, como dizia Jonathan Edwards, ele é o lugar mais próximo do céu que um não cristão vai chegar. Mas ele é o lugar mais próximo do inferno que o cristão vai chegar também. Para nós, quando nós somos honestos, nós paramos assim, isso aqui é um inferno. Olhar para o mundo nos dias de hoje, no dia de hoje, pegar o nosso jornal, a 0 hora, não ver uma menção a Jesus, não ver ninguém se colocando ao lado dos cristãos que foram mortos em Sri Lanka. A mídia internacional fecha a boca. Isso, caminhar pelos shoppings, as pessoas preocupadas em ter. E eu andando pelo shopping hoje, andando pelo coisa, eu disse, não, e como vocês me conhecem, não há problema, faz alguma coisa com o coelho, dá para as crianças, deixa de ser chato. Mas a cultura é só isso. A Páscoa para eles é só chocolate. As pessoas, eu cheguei, passei na frente do McDonald's, as pessoas vestidas de coelho. Eu disse, você é louco? Por que não tem uma rocha rolada para o lado? Escrito, ele não está mais aqui. Se é hoje o hambúrguer do Mac, é o hambúrguer Jesus. Por que não tem? Um hambúrguer com 5 bacons. Por quê? Isso aqui é a rocha do sepulcro. Vai comer, vai cair que nem uma pedra no teu estômago. Glória a Deus. Por quê? Jesus está longe da cultura. Nossa cultura é inimiga de Deus. Cara, quando que termina essa busca, Jack? Quando termina? Quando todo o mundo se curvar a Jesus. Não, mas é muito tempo. Então viva a tua vida e me esquece. Viva a tua vida, siga a tua vida e esquece a nossa igreja. O nosso alvo é o mundo todo. O mundo todo. Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é de uma só. De todo mundo.
Onde tiver uma criatura. Se tiver uma colônia em Marte, lá nós vamos enviar missionário. Vamos enviar, é óbvio. Não, eu sei que é engraçado isso, mas isso não é brincadeira. Se daqui a 30 anos eles colonizar uma parte da Lua, cara, nós vamos ter que enviar missionário para a Lua. Isso é sério. Cara, todos têm que se dobrar ao Senhor. Em terceiro e último. Então, em primeiro, quais os motivos para cumprirmos a grande comissão? Verso 18, o poder de Jesus à nossa disposição. Quais os motivos? Segundo motivo, a ordem de Jesus. Jesus mandou. Verso 19. Em último, em terceiro, por que devemos cumprir a grande comissão? Em terceiro e último lugar, a presença de Jesus. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Não é fácil. Pregar o evangelho não é fácil. Essa ordem aqui de Jesus, ela é antônima, ela é antagônica à covardia, da vergonhinha. Como eu já contei para vocês, quando a Késia, filha do pastor Leon, ela era criança. E eles estão dentro do ônibus, voltando para casa. E ela olhou e disse assim, mamãe, essas pessoas que estão aqui no ônibus, elas estão indo para o inferno, mamãe? Aí a mãe dela, acho que sim, Késia. E por que tu não faz alguma coisa? Ai, fica quieta. Porque na cabeça de uma criança não entra, mas elas estão indo para o inferno. Mas, cara, quem aqui está com um desejo imenso de pregar pelos ônibus da grande Porto Alegre? Você tem orado, você tem pedido, você se vê pregando dentro dos ônibus, dentro do trem. Vá em nome de Jesus. Mas é proibido. Era proibido pregar Jesus dentro da sinagoga, e Paulo pregava. Deixa eu dizer uma coisa, tem duas formas de cumprirmos a lei. Temos duas formas. Você cumpre a lei fazendo o que a lei manda. Ou você cumpre a lei pagando quando você não fez o que ela manda. Se você pregar dentro do trem, nós vamos prender você. Ok, vou cumprir a lei, vou preso. Estou me submetendo à lei. Tem uma opção, prisão, ou isso, eu vou cumprir a lei sendo preso. Mas, cara, pelo amor de Jesus, eu falei. Reunião dos líderes ontem ali, igreja que eu congregava, meu antigo pastor plantou 16 igrejas num bairro. Os jovens estão evangelizando num bairro, numa vila aqui, chamada Pantanal. Imagina uma vila, o nome é Pantanal. Deve ter macaco, deve ter umas jiboia, um troço louco. E eles estão evangelizando, gurizada. Quando, de repente, um guri louco, tipo físico do Thales, assim, usava terno de uma listra só. Tô brincando, Thales. Não estou brincando, não. Aí, fazia salto com vara, às vezes a vara dizia para ele, agora é minha vez. Tô brincando, não. Essa foi só até essa. Aí, o guri invadiu a casa. Jesus, eu vou falar de Jesus, não sei o quê. Quando ele chega nos fundos da casa, tem um cara pendurado numa corda, numa árvore. Ele correu, largou a Bíblia, grudou as pernas do cara e levantou para cima. E começou a gritar, ele era muito brincalhão, gritou. Veio toda a juventude, tiraram ele dali. Chorou, despregaram o evangelho. Aí, negão, já chega um cara com violão cantando Cassiane, tu não aguenta. Cara. Tu não aguenta, tu pode dizer, não gosta da Cassiane. Eu escuto, ninguém nessas horas canta Marcos Almeida. Quando tu viu alguém se matar, eu vou cantar a palavra antiga para ti. Quem, cara?
Tu não aguenta. Sabe, o cara chega cantando Cassiane com goela assim, sabe? Bem jeitão, bem pentecostal que canta com a goela. Tu não aguenta, o nego já chorou, já babou. Ah, não sei, o rei, Jesus, sei o quê. Resumindo, ali começou uma igreja. Ali começou uma igreja. Ali começou uma igreja, cara. Estou dizendo. A presença de Jesus vai conosco. O texto está dizendo, eis que estou com vocês. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus está aqui. Jesus, não é o Trump, não é o Bolsonaro, não, é Jesus. Jesus está dizendo assim, Júnior, prega. E quando tu pregar, eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Tem noção que é isso? Ele não vai terceirizar, não é um anjo. Não é um anjo meia boca. Não é um anjinho meia boca, aqueles anjos barrigudo e gordo. Não. Jesus vai com quem vai. Nós podemos ter certeza. Por quê? Porque Jesus é o Deus conosco. Porque Jesus é o Deus conosco. Deixa eu dizer uma coisa. Nós teremos ordenação a pastores aqui. Teremos. Mas Jesus é o pastor da nossa igreja. Como eu disse isso 1 milhão de vezes. O Rodrigo, o Everton, eu, agora o Maicon, o Daniel. Deixa eu dizer, nós somos pastores auxiliares. O pastor sênior dessa igreja chama-se Jesus. O nome dele é Jesus. Nós estamos discipulando, pregando, batizando por causa do poder de Jesus. Por causa da ordem de Jesus. Por causa da presença de Jesus. Maicon, Daniel, Jesus está conosco. Eu tenho certeza disso. Precisamos sair em missão. A missão precisa queimar dentro de nós. Jovem, você tem pensado em fazer algumas coisas. Você tem pensado assim, não, mas eu vou começar a tocar o violão na rua. Eu estou com uma vontade de fazer. Vai, faça. Ah, pastor, eu quero fazer alguns folhetos. Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma turminha falando contra folheto. Manda plantar batata. Spurgeon, a igreja do Spurgeon, entregava um folheto. Acabou. Ah, mas não é muito... Não, mas o Spurgeon entregava. Acabou, tu quer saber mais do que o Spurgeon? Mas é um argumento de autoridade. Óbvio. Azar. É o Spurgeon, cara. É uma carta trunfo. Pum, botou, acabou. É uma carta coringa. Acaba o jogo. Faça folheto entregue. Ai, porque evangelismo não tem folheto. Porque os discípulos não usaram folheto. Os discípulos não usaram carro também. Os discípulos não usavam o ar-condicionado. Os discípulos liam a Bíblia em pergaminho, cara. Quando é que eu vi que tu com um rolo aqui na igreja? Cara, escuta só. A missão de Jesus, ela vai apresentar para nós das formas mais loucas. Quem é mais antigo já ouviu falar num evangelista carioca chamado Celso Lopes. Década de 70, década de 80. Nem o Daniel, nem o pessoalzinho aí, os carioquinhos aí, ó, nem ele sabe desse cara. Esse cara é homem de Deus. Um dia ele está pregando num bairro no Rio de Janeiro, e ele está pregando o texto que diz assim: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um homem de Deus, pregando o evangelho. Chegou um homem no meio da igreja, e ele pregando, e aquele jeitão dele, evangelista, old school, pregando. E o homem gritou no meio da igreja, quando ele disse Jesus, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. O homem gritou no meio da igreja, pastor, o senhor crê no que o senhor prega? Ele disse, creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Tudo bem, eu vou esperar aqui o senhor. E as pessoas ficavam olhando assim. Não tinha um éder para arrancar o cara dentro da igreja. E o Celso Lopes continuava pregando. Depois de 10, 15 minutos, ele, pastor, o senhor crê no que o senhor prega? Creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Então eu aguardo aqui. E ele continuou pregando. Terceira vez, pastor,
O senhor crê no que o senhor prega? Creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Acabou o culto. O homem chegou até o pastor e disse: pastor, o senhor crê no que o senhor prega? Ele disse: creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Em nome de Jesus, viverá. Disse: então o senhor me acompanha? Acompanha. Foi com ele. Já tinha 2 diáconos carrapicho que se grudaram junto, foram juntos. E entra em rua e sai rua. Chegaram numa casa muito humilde, em uma favela no Rio. Eles entram dentro do pátio, o homem saca uma arma, bota na cabeça do pastor engatilha e diz assim: minha mãe está morta há 3 dias dentro dessa casa. Eu vou lhe perguntar mais uma vez, pastor. O senhor crê no que o senhor prega? Os diáconos: não, pastor, isso não é para nós. Vocês vieram juntos, vocês estão comigo até o final. Eu creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Então o senhor entra ali dentro e ora para ela ressuscitar, então. Senão o senhor e esses 2 não vão sair vivos daqui de dentro. Essas horas os presbiterianos já tinham embora. Não, veja bem, os dons cessaram. Ele entrou, a mulher estava em cima da cama, o fedor da morte já estava ali. Mas ele entendeu no espírito que aquilo era uma obra espetacular de Deus. E ele começou a orar. E ele disse: Senhor, devolve a vida dessa mulher. Ele orou, abriu os olhos e nada. Ele orou de novo. Orou com fervor. Abriu os olhos e nada. Ele orou, abriu os olhos e nada. E ele começou a notar que o homem ficou impaciente. Ele colocou as mãos na cabeça dela. O poder de Deus veio sobre a vida dele. Eu não sei se você acredita nisso. Se você não acredita, o problema é teu. O poder de Deus veio sobre a vida dele. E Deus revelou o nome daquela mulher para ele, Maria. E ele disse: Maria, em nome de Jesus, do Jesus que ressuscitou Lázaro, eu te ordeno, volte à vida agora. A mulher abriu os olhos e levantou. Quando ela levantou, olhou para ele e disse: o teu nome é Celso? Ele disse: sim, eu estava em um lugar escuro, um anjo me pegou pela mão e disse: Maria, o meu servo precisa de ti. Sabe qual é o problema? A nossa geração é uma geração intelectualizada, mas uma intelectualidade incrédula. A teologia não aumenta o fervor no nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas sobre uma teologia sistemática? Qual foi a última vez que você abriu um livro de teologia e você derramou suas lágrimas por estar lendo aquelas verdades? Eu me lembro, um dia de madrugada, lendo Wayne Grudem na minha escrivaninha, e lendo sobre a independência de Deus. A presença de Deus veio de uma forma brutal na minha sala. Eu comecei a chorar, eu baixei a cabeça e eu disse: Deus, Tu és muito grandioso para que eu, um verme, possa estar Te estudando aqui essa madrugada. Qual foi a última vez, meu irmão? Nós precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Nós precisamos ter uma visão de um Jesus que cura, de um Jesus que ressuscita, de um Jesus que transforma, de um Jesus que muda, de um Jesus que faz uma obra completa na vida do pecador. Nós precisamos obedecer à grande comissão. Nós precisamos nos levantar e sairmos em missão. Se você ignorar a missão, você está em pecado. Por que queremos plantar igrejas? Porque é a melhor forma de cumprirmos a grande comissão. Por que queremos invadir o Estado? Nós temos ainda, como eu disse hoje de manhã, 8 cidades.
que não tem nenhuma igreja evangélica, nem universal os caras têm lá, velho. Essa noite, 8 cidades estão dormindo em trevas. Como? Como olhar as nossas ruas, os nossos vizinhos, e isso não nos incomodar? Como? Nós precisamos sair daqui com uma visão do Cristo exaltado, com uma visão do Cristo todo-poderoso, e invadirmos essa cidade em missão. Pastor, tem vergonha? Vai com a vergonha junto, como eu disse. Leva o medo junto. Leva junto. A boa notícia para você que está aqui é que Jesus Cristo morreu em uma cruz para que covardes deixassem de ser covardes. Jesus Cristo morreu em uma cruz para que covardes deixassem de ser covardes. Para que covardes deixassem a sua covardia. Para que covardes passassem a se tornar pregadores e dissessem: eu creio no que eu prego. Eu creio no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Eu gostaria muito que o Espírito Santo sacudisse a tua vida hoje. Eu gostaria muito que o Espírito Santo sacudisse o teu ser hoje. Que você fosse impactado pelo Cristo que chama, que capacita, que envia. Pelo Cristo que respalda. Pelo Cristo que está comissionando pessoas aqui. Enquanto eu estou pregando, eu tenho certeza disso. Acredito que pelo Espírito, eu sei que isso está ocorrendo em algumas pessoas aqui. Algumas pessoas têm desejo de serem missionários fora do Brasil. Você tem visto a situação do mundo. E Deus tem colocado dentro do teu coração países. Nós queremos que você seja encorajado, equipado, e que você vá em nome de Jesus. Nós queremos isso. Nós queremos que você seja capacitado pelo poder do Espírito e que você avance. Pare de viver para você. Pare de viver para você. Você não precisa trocar de carro todo ano. Isso é bobagem. Você não precisa ter a última roupa da moda. Isso é bobagem. Você não precisa disso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa tremer diante de Deus. Tremer diante da palavra. Tremer diante dos teus pecados. Não ignore a missão. Não ignore a missão. Eu encerro dizendo isso para você. Estamos em missão por causa da Páscoa. Estamos em missão porque Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus levantou... Pera um pouquinho. Eu não estou falando do teu time. Eu não estou falando da porcaria do Grêmio, da porcaria do Inter. Eu estou falando, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Como diz Ronquenoli, o inferno vai ter que engolir essa derrota. A morte vai ter que engolir essa derrota. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar, sentados mesmos. Eu peço que você ore nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Comece a orar por você. Comece a orar pela tua vida. Diga assim: Senhor, me desperta. Desperta, como diz John Piper, desperta uma paixão consumidora por Jesus no meu coração. Pede isso. Pede isso. Diga: Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero que o meu coração, assim como os discípulos no caminho de Emaús, venha arder quando eu escuto as Escrituras. Ore, ore, ore. O Senhor vai fazer isso. Peça ao Espírito Santo. Peça mais do Espírito Santo. Peça mais do poder de Deus sobre sua vida. Peça sabedoria para pregar o Evangelho, para avançar em missões. Diga assim: Senhor, eu tenho sonhos de expulsar demônios, pregar o Evangelho, batizar pessoas. Ei, jovem, não gaste sua vida com besteira, não gaste sua vida com pecado. Talvez você está aqui essa noite e está dizendo: não, eu vou viver apenas uma temporada no mundo. Não faça
faça isso, não faça isso. Se você for embora hoje, passarão mais de 20 anos até que você volte para Jesus. Você vai perder a sua juventude. Não faça isso. Senhor, estende tua mão aqui, Senhor. Derrama o teu poder sobre nossas vidas. Ó Deus, dinamiza dentro de nós uma vontade imensa de conhecermos o Senhor, de nos debruçarmos sobre os livros, de nos debruçarmos em oração. Ó Deus, afasta da nossa igreja jovenzinhos especulativos. Afasta daqui, Senhor. Nós não queremos eles. Não, nós não queremos. Nós queremos jovens que têm fome, que têm sede do Senhor. Nós não queremos discussões tolas. Basta isso, Senhor. Em nome de Jesus, acende um fogo, um desejo em nossos corações. Assim como que Spurgeon tinha, que quando pregava o Evangelho, ele queria ver o teu nome glorificado, Senhor. Assim como Martin Lloyd Jones, quando pregava na capela de Westminster, ele tinha prazer em ver o Senhor operando, ele pedia por um avivamento. Ó Deus, olha para a nossa geração que está aqui, Senhor. Olha para os nossos jovens que estão aqui, Senhor. Olha para esses homens que serão daqui a pouco ordenados ao pastorado, ao diaconato. Senhor, confirma com teu Espírito. Confirma com teu Espírito. Se o Senhor tirar a tua mão, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Por favor, acende uma chama dentro do nosso coração, para que o mundo seja ganho, seja alcançado pelo Evangelho, Senhor. Quantas tribos não tem nem tradução de Bíblia nas suas línguas? Senhor, quem vai ir? Quem irá, Senhor? Quem vai os alcançar? Quem vai pregar para os muçulmanos? Quem vai ter amor no coração de aprender sobre a cultura islâmica, não para destruir as pessoas, mas para pregar Jesus? Quem irá, Senhor? Quem irá por nós? Oh Deus, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Oh Deus, nós não temos interesse em quem não tem fome pela Escritura. Nos dá fome pela Bíblia, fome por bons livros, fome por devoção, fome por jejum, fome por Deus. Em nome de Jesus, aviva a nossa igreja, Senhor, com um avivamento bíblico, não gerado por homens, não gerado por emoção, não gerado por mãos humanas. Não, Senhor, não, nós não queremos isso. Nós queremos algo que venha do céu. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até aqui, bem rápido aqui. Vocês podem sentar. Quero falar uma coisa em 43 pontos. Diz que o cara chegou na igreja e ele ia falar 55 passos para a cura divina. O cara de cadeira de rodas disse: não, vai embora, acabou. Não. E cada ponto tinha 3 subpontos. Gente, nós plantamos a Vintage no dia 19 de maio de 2013. Foi num dia de Pentecostes e isso não foi planejado por nós. Então nós comemoramos o aniversário da igreja todo dia de Pentecostes. Esse ano ele cai, o dia de Pentecostes cai em junho, não me lembro bem a data. Oi? Dia 8 de junho. Bom, desde maio de 2013, eu era o único pastor da igreja e eu comecei a fazer reuniões que eram a cavalo branco, porque eu estava atrás de pastores. A ideia ali não era fazer uma seita como é a Cavalo Branco. A ideia era só achar os pastores. Mas foi dando gosto, a gente fez uma série de sermões sobre Sansão, e aquilo ali foi um start, lá ainda na Sertório. E nós conseguimos os pastores, e agora nós estávamos, a banda estava cantando aqui, e nós estávamos abraçados, nós três, parecendo 3 loucos ali, parecendo fazendo aquelas roda punk. E a gente estava orando, agradecendo a Deus, e eu abracei os rapazes e disse assim: foi muito bom
pastorear o rebanho do Senhor só com vocês até aqui. Foi muito bom. Nós choramos, nos alegramos ali atrás ali. Mas hoje o Senhor Deus está nos presenteando. Efésios capítulo 4 diz que Deus que dá para a igreja pastores. Pastores são um presente de Deus. Franklin Ferreira, não é qualquer meia boca, ele diz, pregando um sermão em Jeremias 1, quando Deus diz, eu te constituí profeta para as nações, ele diz que o termo ali é o mesmo termo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jeremias 1, eu te constituí profeta para as nações. Deus deu o Filho para o mundo. Jeremias é um profeta para as nações. E o Franklin Ferreira diz que isso é o chamado pastoral. O pastor, ele é ofertado para a igreja. Calvino dizia que quando Deus quer abençoar uma igreja, Deus dá pastores fiéis para ela. E eu creio que Deus está abençoando o nosso povo. Eu creio que Deus está abençoando o nosso povo. E hoje nós temos a grata alegria de publicamente ordenarmos ao ministério, ao sagrado ministério, o irmão Maicon e o irmão Daniel. Eu gostaria de chamar eles aqui em cima. Cuidem ali para não cair. Por favor. Cuidem para não cair ali. Está muito perigoso isso. O Felipe deixou de propósito isso. Vem aqui. O Daniel e o Mike. São dois homens de Deus. Nós também temos uma grata alegria. E nós queremos ordenar ao sagrado ministério também o Christopher. É o único solteiro do ministério. Vem cá, Cris. Faz a volta, cuida para não cair ali. Tu quer subir por aqui? Tu acha melhor? Sobe devagarinho. Não... Pode vir aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu explicar para vocês. O Maicon está conosco desde 2013, né? Finalzinho, Maicon? Ou começo de 2014, né? O Daniel, são quantos anos? 2016. São dois homens testados, aprovados. A última conversa com eles, com as esposas, foi nas coisas mais tensas. Teve lágrimas, teve ranho. Foi uma benção, né, Ingrid? Né, Su? Foi uma benção, né? Foi uma benção mesmo. Então, são dois homens que nós temos visto e testemunhado o amor deles, em primeiro lugar, por Jesus. Em segundo lugar, pelas suas esposas. Em terceiro lugar, sua família. Em quarto lugar, pela igreja de Jesus. Nós temos visto isso na vida deles. O que vai acontecer aqui? Gente, nós estamos ordenando publicamente a eles ao sagrado ministério. Estamos reconhecendo algo que Deus faz. Deus pode, num momento, enquanto orarmos por eles com imposição de mãos, conceder dons? Pode. O apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Não esquece do dom que é em ti, que te foi concedido por imposição de mãos. Só que, em via de regra, a ordenação, ela nada mais é do que um reconhecimento daquilo que é. Daquilo que já é. O Christopher, ele é um dos jovens mais abnegados, não da nossa igreja, que eu já conheci em 21 anos de cristão. Ele é uma bênção. O Christopher, eu arrisco a dizer, ele não é uma bênção somente para a nossa igreja. Quando ele nasceu, eu vou falar isso, pode parecer rasgação, e não é. Quando o Christopher nasceu, o Senhor Deus presenteou o mundo. Porque o nosso mundo, ele é lotado de pessoas que não querem servir. E provavelmente na glória, quando estivermos diante do Senhor, nós não veremos o Christopher, porque ele estará muito mais perto do que nós, do trono da glória de Deus. Coração de servo. Apesar de ser solteiro, ele não é egoísta.
Ele sempre pergunta como os irmãos estão, preocupado com os irmãos. O Christopher é um tipo de cara que eu ficaria em paz para entregar minha filha para casamento. Não, eu estou falando sério, e vocês me conhecem. Falando sério. Então, é uma alegria muito grande. Eu quero ler um texto da Escritura, um texto bem curto. Eu quero chamar aqui o pastor Emanuel. Sobe com nós aqui, pastor. Vamos ajudar a orar por eles aqui? Pastor Emanuel da Onda Dura, amigão nosso, homem de Deus, casado, cheio do Espírito Santo. Sobe aqui com nós aqui. Eu quero ler um texto da Escritura que está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5 e verso 27. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. O Senhor, você sabe como é que eram as coletorias de impostos? Eram duas filas com muita gente. O Senhor Deus viu um homem ali, do meio de toda aquela gente. O Senhor Jesus chega para ele, não diz nada, não se apresenta, não diz nada. Ele apenas diz: me segue. Ele imediatamente, Christopher, Daniel, Maicon, ele imediatamente se levanta e segue. Chamado eficaz. Purinho. Purinho. Esse é o nosso chamado. Não apenas o chamado da salvação, mas esse é o chamado que Deus requer de nós. O chamado do sagrado ministério. Irmãos, anunciando para a igreja, e isso não é algo para vocês se apavorarem, para vocês se desesperarem. Mas nesse ano, 4 diáconos não abandonaram, vou usar esse termo, vai ser um caos, né? Mas eles estão dando um tempo do ministério. É o Júnior, a Aline, o Letieri e a Valéria, que serviram muito no diaconato. E vocês sabem, quem leu Por Trás das Cortinas, que nós confeccionamos, como funciona o ministério na Vintage. O diácono, ele não é vitalício, o diaconato. Nós acreditamos que é bom que o diácono seja ordenado junto com a sua esposa, diácono e a diaconisa. Já expliquei isso para vocês. As 3 visões para as diaconisas. Nós cremos nas 3. E foi algo decidido em paz, em tranquilidade. Eles estão servindo Jesus, andando com Jesus. Só que nós temos carência. E eles são livres para, num outro momento, quando estiverem em outro momento das suas vidas, nos procurar, falar que podem voltar a servir ou não, ou servir em outras áreas. Só que eu quero que vocês, os irmãos aqui, e não para causar um peso sobre eles em hipótese alguma, mas nós temos outros irmãos maduros que poderiam estar servindo. Eu peço que vocês orem, irmãos, para que o Senhor Deus confirme, porque a igreja, ela não é nossa, a igreja é de Jesus. Me lembro quando nós conversamos entre nós sobre a ordenação desses homens aqui, e eu me lembro que isso foi feito com oração, buscamos direcionamento do Senhor, não foi feito do dia para a noite. Eu me lembro que eu já falava sobre a ordenação do Maicon há mais de 3, 4 anos. Isso é feito, a gente tem que... Cara, a ordenação de um pastor tem que comer 1 quilo de sal com ele. Tem que conhecer o lado ruim, o lado bom. E o Senhor Deus tem nos presenteado. Porque depois nós queremos orar pelas irmãs, depois eles vão descer aqui embaixo, as esposas estarão juntos. Mas por que nós não vamos ordenar as irmãs? Porque nós não cremos no pastorado feminino. E respeitamos muito as igrejas que pensam diferente. Não queremos brigar, não queremos discussão sobre isso. Isso é uma questão da nossa igreja local. Tá bom? Eu gostaria muito nesse momento que todos ficássemos de pé. Eu pediria, se tiver como, que vocês 3 se ajoelhem aqui. Se tem como.
nós, pastor Everton, pastor Rodrigo, pastor Emanuel, nós vamos impor as mãos sobre eles. Eu peço que nesse momento vocês estendam suas mãos para cá. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja está ordenando eles ao ministério. Os presbíteros, os pastores, são apenas representantes da igreja. Isso é um reconhecimento do corpo. Estamos ordenando o Maicon e o Daniel publicamente ao pastorado, e o Christopher ao diaconato, ao sagrado ministério. Estenda suas mãos para cá. Feche os seus olhos nesse momento. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Vou pedir que os irmãos estendam as mãos sobre um, depois sobre o outro. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos clamar, vamos invocar a bênção do Senhor. A banda que está aqui também. Vamos orar nesse momento. Pai nosso que estás no céu, eu te agradeço pela vida desses homens que estão aqui. Te agradeço pela vida do Maicon, Senhor. Te agradeço pela tua obra em sua vida, pelo teu amor que o Senhor tem depositado e derramado em seu coração. Te agradeço pela vida, Senhor, do Daniel, pelo seu coração, seu desprendimento. Te agradeço pela vida do Christopher, Senhor. Senhor, publicamente aqui, isso aqui não é obra nossa, isso aqui é obra tua, isso é obra do Senhor. O Senhor Deus tem ordenado eles ao sagrado ministério, Senhor. Nós aqui simplesmente estamos representando o Senhor, impondo nossas mãos, mas de nada adiantaria se o Senhor Deus, como disse Thomas Watson, não estendesse suas mãos invisíveis. As mãos visíveis não ordenam. Nós invocamos o poder do teu Espírito, que venha ungir o Maicon, que venha ungir o Daniel. Ajude eles a servirem a igreja, liderando ela. Ajude o Christopher, unja ele, para liderar a igreja, servindo ela. Faz dele um diácono, assim, Senhor, como Estevão, cheio do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, eu te louvo pela vida do Christopher. Abençoa a vida do teu filho. Abençoa a vida do Daniel. Guarda o Maicon, guarda o Daniel, guarda o Christopher, Senhor. Guarda esses três homens do pecado. Guarda eles do maligno. Guarda eles do escândalo. No nome de Jesus, nós publicamente reconhecemos o que o Senhor está fazendo. Não nós, mas o Senhor está fazendo. O Senhor tem nos dado líderes. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor Deus está fazendo. No nome de Jesus, para a glória do Pai e no poder do Espírito, nós oramos. Amém.